Bom dia, gente. A gente vai começar mais um culto agora, vamos iniciar. Nós somos a Igreja Batista do Caminho. Para quem nos visita, vou inverter a ordem, vou perguntar agora nesse do culto. Quem que está visitando a gente pela primeira vez? Sem timidez, olha na tua mão. Muito bom, que vocês sejam bem-vindos. A gente bate palma para os visitantes. Sejam bem-vindos entre a gente. Nós somos a Igreja Batista do Caminho. A gente funciona de uma maneira um pouco diferente, a gente não tem sede. Então, como vocês vão gostar muito desse culto que vocês vieram hoje, no próximo talvez não seja aqui na cidade do Rio de Janeiro, talvez seja lá em Niterói. Eu não estou com o calendário na cabeça agora. Mas a gente se encontra 2 vezes por mês nesse formato de culto, e uma vez na cidade do Rio e outra vez na cidade de Niterói. E na sequência a gente se encontra nas casas, lá no nosso espaço do pré-vestibular no centro do Rio. A gente vai caminhando e combinando como que a gente se encontra, tá bom? Que vocês possam gostar de estar com a gente nessa manhã, e os outros que já vieram mais de uma vez também, a gente possa ter um bom momento agora. Vamos começar orando? Então, oramos. Deus Pai e Mãe de amor, de bondade, de cuidado, a gente está reunido aqui porque insistimos em acreditar, a despeito das notícias e das histórias que chegam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. A gente insiste em acreditar que há um Deus de amor, de cuidado e misericórdia, que fala com a gente, que se importa com a gente e que ri com o nosso riso e chora com a nossa dor. E a gente quer pedir para que nesse momento o Senhor possa se fazer presente mais uma vez. A gente se reúne aqui com esse propósito de separar um tempo para te encontrar, para encontrar os nossos irmãos e irmãs, e a gente poder compartilhar um pouco da vida e aprender um pouco mais sobre quem o Senhor é e sobre quem a gente pode ser. Que esse seja um momento de conforto, de abertura de coração, onde a gente possa aprender, compartilhar e experienciar um pouco de quem o Senhor é e desse testemunho que a gente ouve nas vidas dos nossos irmãos, que a gente lê na Bíblia, que a gente conhece a partir da sua criação também. É isso, Deus, eu te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, vamos começar cantando. Do céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Glorificam seu santo nome.
alturas do céu, do mais profundo mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor. Onde havia desgraça, o riso de Deus é a comunhão. Eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, é ver a nossa vida gerando mais vida. Glória de Deus. A glória de Deus é compartilhar, é dividir, é repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça, agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão. Eu e você querendo ser o coração, é ver a mão da gente estendida, é ver a nossa vida gerando mais vida. Mas a lágrima dos olhos de Deus é ver os que dizem ser seus, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era para ser assim, não era o que Deus planejou, mas ter a nossa vida gerando, ver a nossa vida multiplicando, ver a nossa vida gerando mais vida. E se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o
nossa vida, gerando, gerando mais vida. Amém. Essa aí pro pessoal leve de igreja, né? Não tem como dizer que não sai da letra. Vamos cantar juntos. observar e só
ser mais que o anzol, mais que o anzol, mais que o anzol, mais que o anzol. Ainda assim estarei pronto pra comemorar. Se eu me tornar menos faminto, que curioso, mar escuro, medo, lado a lado, com os corais mais valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões, pescador de ilusões, valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, pescador de ilusões. Valeu a pena, pescador de ilusões. Amém. Podem sentar. Agora a gente vai fazer uma leitura. Gente, não gosta de leitura não, Rian? Não, ele não vai. Ler é bom. Eu também não gostava não, mas depois do tempo a gente vai lendo e vai aprendendo a gostar. Que horrível, né, esse discurso, tipo assim, ensina a pessoa. Não, se a pessoa não gosta de ler, a gente pode ter acesso à Bíblia em audiobook também, né? Mas vamos lá. Então vamos ler todo mundo junto agora. Vamos lá. Eu te exalto, ó Rei, meu Deus, e bendigo teu nome para sempre e eternamente. Eu te bendirei todos os dias e louvarei teu nome para sempre e eternamente. Grande é o Senhor e muito louvável, é incalculável a sua grandeza. Vamos ler mais uma vez, que é curtinho? Eu te exalto, ó Rei meu Deus, e bendigo teu nome para sempre e eternamente. Eu te bendirei todos os dias e louvarei teu nome para sempre e eternamente. Grande é o Senhor e muito louvável, é incalculável a sua grandeza. E um pouco nesse sentido de exaltação, a gente às vezes canta essas músicas que não são propriamente, né, religiosas, as pessoas ficam se perguntando por quê. E é sempre bom dizer, a gente canta porque a gente enxerga na criação de Deus, no cotidiano, não só naquilo que tem o rótulo evangélico, gospel, religioso, sacro, a gente procura enxergar o sagrado em tudo aquilo. Normalmente a nossa ideia de sagrado é aquilo que a gente só encontra no domingo de manhã, no domingo à noite, algo que não faz parte do nosso dia, algo muito separado da nossa vida. A gente aqui coletivamente tenta
mostrar um esforço de enxergar o sagrado naquilo em que a gente vê todo dia, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por isso a gente canta algumas músicas que não são propriamente aí religiosas, né? Não é para escandalizar os irmãozinhos, não. Mas é para a gente ver a graça e a glória de Deus também nessas outras expressões. A gente vai cantar mais uma. Eu falei para vocês sentarem, mas essa não dá para cantar sentado, né? Então, vamos ficar de pé? Bruma leve das paixões que vem de dentro, o trem chegando pra ficar no meu final. O teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no coral. Tudo bem, eu já escuto os teus sinais. Tudo bem, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos círculos das catedrais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Laia, 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 tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Amém. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é que leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morar em mim o amor.
Venha, calma aqui, pode desacelera o tempo, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento leva e uma voz sussurra dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias, mas sombrios fez morada em mim. O amor, O amor que lança fora. e o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, Amém. Agora podem sentar mesmo. Ficar mais um tempo. Agora a gente vai iniciar o nosso momento de oração comunitária. E a gente sempre traz essa ênfase da questão comunitária, pois entendemos que a oração não é um ato privatizado, individualista, mas se faz nessa comunhão, nessa unidade aqui. E agora que seja aquele momento para você poder partilhar alegrias, tristezas com o irmão, a irmã que está do seu lado, e que a gente possa colocar isso também diante de Deus, diante daquele que a gente acredita que é nosso Pai, a nossa Mãe de amor, de cuidado. Tá bom? Então, oremos. Deus, sonda nosso coração, Pai, nessa manhã e nos enche do Teu amor, da Tua graça, da Tua paz. Ó Pai, é tudo que nós somos, é tudo que nós temos, assim como aqueles magos, aqueles reis magos, aqueles animais dentro daquele estábulo te ofertaram, que tinham, ofertaram aquele momento. Nós entregamos a Ti as nossas vidas, o nosso interior, sonda nosso coração, acha em nós os motivos, os propósitos de estarmos aqui, estarmos Te rendendo nossa graça, o nosso louvor, o nosso tempo, Pai. Deus, conforta as nossas vidas com o Teu amor, debaixo da Tua palavra, mas não nos deixa parados, Deus, quietos, diante de tudo que ocorre, diante de tudo que acontece. Vem com Teu vento, que é mais forte do que nós, balança as nossas vidas, leva a gente para onde o Senhor quiser. Procura em nós, procura dentro do nosso coração, Deus, o real motivo, Deus, de estarmos Te servindo, de estarmos bendizendo o Teu nome, de nos declararmos Teus filhos, Teus seguidores, Pai. Espírito Santo, Ruá, com Seu amor, com Seu direcionamento, guia as nossas vidas, não nos deixa ficar preocupados dessa forma com o dia de amanhã, com tudo que tem para acontecer. Cuida de nós, cuida da gente, Pai. Cuida da gente. Em nome de Jesus.
todo tropeço, rios de misericórdia. Para o frio do silêncio, sons de calor e vida. Para todo tropeço, rios de misericórdia. Para o frio do silêncio, sons de calor e vida. Para aqueles momentos quando a fé se percebeu partindo, para a culpa que anula todo encanto de se estar sorrindo. Para as horas sem graça, quando o medo é ditador mandando. Para a dor que se instala, dando voz e vez ao meu lamento. Brilham teus sóis de graça, estrelas de amor infinito. Brilham teus sóis de graça, estrelas de amor infinito. Todo tropeço, rios de misericórdia. Para o fio do silêncio, sons de calor e vida. Para aqueles momentos, quando a fé se percebeu partindo, para a culpa que anula todo encanto de se estar sorrindo. Para as horas sem pressa, quando o medo é ditador mandando. Para a dor que se instala, dando voz e vez ao meu lamento. Brilham teus sóis de graça, estrelas de amor infinito. Brilham teus sóis de graça, estrelas de amor infinito. Amém. Queria convidar o Felipe, que vai trazer agora a nossa reflexão. Bom dia, pessoal. Obrigado, Judel, pelo convite de novo para estar aqui. Eu tinha pensado num texto para falar aqui sobre Ruth, história de Ruth. Até falei para o Guilherme, mas as coisas mudaram um pouco. Eu queria falar sobre outras coisas com vocês. Primeiro, eu queria agradecer os homens que participaram ontem do encontro de novo.
Eu não tive oportunidade de agradecer os que participaram do primeiro também, no mês anterior. Foi muito legal o anterior, o primeiro encontro, né, do Novo Homem Possível. No primeiro a gente tentou meio que se conhecer, ouvir um pouco essa coisa de masculinidades tóxicas, né, um negócio tão que não diz nada quando a gente vai ouvir, né, a gente acha uma coisa antes e acontece outra coisa depois. E foi muito legal a gente ouvir sobre a construção de cada um, do homem que cada um se tornou e como. E esse segundo encontro a gente falou sobre os mitos patriarcais, né? Então colocaram Yahvé na roda lá e malharam, também foi bom, a coragem de quem estava lá para rever a própria fé e questionar princípios religiosos que são vigentes hoje, né? E foi muito assustador isso, assim, da gente fazer leituras de textos, por exemplo, a mulher que fosse estuprada ter que se esforçar para provar se ela não gritou alto bastante, né? Então isso seria um problema. E está lá na Bíblia, né? E a gente, nossa, está hoje também. E a gente começou a fazer outras leituras de coisas. Eu assisti essa semana aquele documentário Absorvendo o Tabu, sobre. Eles assistiram, né? Ganhou um Oscar, não sei quem assistiu. Tem 25 minutos, eu acho, é muito bacana. E falando sobre mulheres indianas fazendo uma fábrica de absorventes, né? E como é um tabu essa questão, e elas falando assim, nossa, eu tenho uma deusa, era para ser mais fácil isso para mim, era para ser natural isso, e não é. Então a gente está falando de hoje também. Essa semana, Débora e eu fomos na farmácia, né? Aí ele trouxe o medicamento na sacolinha transparente e trouxe o absorvente dentro de um saquinho de papel para ninguém ver, né? Porque ninguém pode saber que ela menstrua. Então, ver esses homens ontem implicados, falando de como eles são os perpetradores dessa violência, é o começo de uma caminhada, né? Não é nem louvável, é só o começo de um processo que precisa continuar acontecendo. Então, obrigado pelos que estiveram lá e vamos continuar a construir isso. Eu quero ler para vocês alguns textos assim, e depois um texto bíblico, alguns versos. Eu tenho pensado muito sobre saúde emocional, nossa saúde mental, a saúde para viver numa cidade como o Rio de Janeiro, no atual momento, e a partir daquele meme, né, que a gente encontra de que é impossível estar bem informado e ter saúde, né, e ficar em paz e dormir bem à noite. A gente não tem como conciliar as duas coisas. E quando eu falo de saúde, eu quero que a gente tire duas ideias primeiro da cabeça. Primeiro, a ideia de uma saúde emocional burguesa, no sentido que às vezes a gente tenta fazer isso. Eu vou dar um alívio para mim de informações, eu vou dar um alívio de notícias. Enquanto a gente se alivia de notícias, quem é a notícia não se alivia da violência que sofre. Então esse conforto que a gente tem para olhar, virar o olhar e parar de olhar para aquilo que está machucando a gente, que está fazendo a gente sofrer tanto, por vezes soa como um egoísmo e faz parte de um privilégio que a gente tem de parar de sofrer. A gente tem uma escolha de decidir não sofrer hoje. Hoje eu não vou sofrer, o que eu não vou fazer? Não vou ligar a TV, não vou entrar na rede social. Então, não é sobre esse tipo de saúde que eu quero falar com vocês, o de não ver o que está diante da gente. Em segundo lugar, eu quero falar de um modelo de saúde mental, emocional, como se tivesse um padrão de como vocês têm que se alimentar, ou como tem que dormir, ou que tipo de espiritualidade tem que desempenhar. Também não é uma pauta para como vocês têm que ser pessoas, têm que fazer para ser pessoas saudáveis. Mas eu quero falar sobre uma coisa que está adoecendo a gente coletivamente, que são de fato essa distância, né? Que é de fato essa distância entre, de um lado, uma realidade que luta pela sobrevivência, que luta só para não morrer, e do outro lado, um grupo morrendo de um amor virtual. E uma distância grande de umas pessoas angustiadas, ansiosas, inquietas, que sangram emocionalmente, virtualmente, todos os dias. E de um corpo do outro lado que sangra sangue de verdade. E estão ambos morrendo e não está chegando, está faltando uma conexão, que é fruto da nossa virtualidade, do nosso jeito de amar virtualmente. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. E aí eu peguei textos que falam sobre pequenas coisas, pequenos olhares, pequenos sentimentos. Tem um texto desse livro sobre a vida, Cartas do Poeta sobre a Vida, do Rilke. Eu vou ler um trecho para vocês. Tem quase o significado de uma religião essa ideia. Então logo tenhamos descoberto a música de fundo, não estaremos mais perplexos em nossas palavras e obscuros em nossas resoluções.
há uma certeza despreocupada na simples convicção de ser parte de uma melodia e de, portanto, possuir legitimamente um determinado espaço para ter direito e um determinado dever em relação a uma obra ampla em que o mínimo vale tanto quanto o máximo. Não ser excedente é a primeira condição do desenvolvimento consciente e sereno. Tem um outro texto do Ferreira Goulart, uma poesia que diz o seguinte: dois poetas na praia. É carnaval e a terra treme. Um casal de poetas conversa na Praia do Leme. Falam os dois de poesia e dos banhistas que nunca leram Drummond nem Mallarmé. E lerão meu poema? Pergunta ela. Eu respondo: alguém vai ler. Pois mesmo, ela responde, que não leiam, não vou deixar de dizer o que vejo nesta areia que eles pisam sem ver. E o poeta mais velho sorri confortado. A poesia está ali, renascida, a seu lado. E por último, um outro texto da Conceição Evaristo. O nome é Da Calma e do Silêncio. Diz o seguinte: quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Eu quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do véu, para assim versejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me desperte. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda em estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Até aqui. A gente está tomado por uma angústia, e essa angústia produz um desespero, e esse desespero produz uma impotência, e essa sensação de impotência e incapacidade de sequer negociar com a realidade, mudar a realidade, está colocando a gente num lugar de adoecimento constante. Esse distanciamento entre os inimigos que a gente enfrenta, entre os desafios que a gente se propõe a resolver, e a nossa força real, concreta, e o tempo, né, a nossa contingência, que é o nosso estar situado nesse espaço e nesse tempo, inviabiliza a nossa possibilidade de transformar concretamente essa realidade. E por que a gente está impotente? Aconteceram um encontro de várias forças, uma confluência de forças, que colocaram a gente para enfrentar um desafio que os antigos não enfrentavam. Por isso que a gente precisa de respostas novas para aquilo que a gente enfrenta hoje. A gente mudou um pouco a nossa concepção de terra. Toda vez que a gente lê terra escrito na Bíblia, ele não está falando de planeta Terra. Vocês sabem disso, né? Ele está falando de terra. Aquela terra local. A gente sabe que o conceito de terra, né, que talvez a gente retroceda, né, na compreensão da terra, você sabe que a compreensão de terra ela é recente historicamente. Então toda vez que um profeta, toda vez que um texto bíblico está fazendo referência sobre o terra, ele está falando sobre a minha terra, o meu pedaço de terra. Toda vez que ele fala de próximo, ele está falando do meu próximo, a pessoa que eu estou vendo aqui na minha vila. A gente hoje está numa perspectiva planetária de tudo que a gente enfrenta, tudo que a gente vê. Eu lembro de um tempo em que eu fiquei muito indignado com o Holocausto congolês, em contrapartida a visibilidade que tem o Holocausto judaico, não disputando qual é o Holocausto mais cruel e mais brutal, que a gente tem que fazer isso às vezes, né? Mas eu falei assim, nossa, morreu bem mais, quase o dobro aqui. Mas só que a gente sempre comemora e sempre fala desse. Eu estudei tudo sobre o Holocausto congolês, comecei a falar ignorando o Holocausto brasileiro. Nossa, eu falei assim, cara, não dá para falar sobre tudo. E quando a gente descobre que não dá para falar sobre tudo, não dá para saber tudo, compreender tudo, guardar tudo, a gente começa a padecer por conta da nossa civilização planetária. A gente liga o jornal, a gente lê um livro, a gente lê um artigo e a gente se conecta rapidamente com a dor do mundo, o mundo inteiro. Junto com essa dor, com esse olhar amplificado sobre a realidade toda, a gente tem um outro problema, que a gente vive num tempo de necessária fragmentação, dissolução da nossa identidade.
as posições ocupadas pelos homens, a posição ocupada pelos brancos, a posição ocupada por cada pessoa que ocupou o espaço de poder, começa a ser necessariamente desintegrada, e quando esse corpo rígido, forte, potente para governar, para massacrar, para oprimir, começa a ser dissolvido a partir da força e consolidação do outro corpo que resiste, que insiste e produz agora a necessidade de um espaço onde seja reconhecido, aceito, que também seja, que o seu desejo esteja no jogo, nesse jogo de desejos, que o seu corpo esteja nesse espaço onde os outros corpos gozam e desfrutam e aproveitam a vida. Quando a gente começa isso, tudo fica fragmentado, as instituições se fragmentam, porque as instituições são todas racistas, são todas misóginas, porque elas foram construídas no tempo, que é esse tempo, né? O propósito. O objetivo era esse. Não tem como você, gente, por que vocês acham que esse apelo de extrema direita, que é irracional em grande parte do tempo, por que vocês acham que ele faz sentido? Ele não faz sentido. Ele é abrigo, ele é conforto, é acolhimento paterno de alguém que fala qualquer merda, mas acolhe, diz, vem aqui. Tem gente amigos meus que nunca gostaram de arma e hoje estão defendendo o direito de porte, porque a sensação de pertencimento a um grupo, e agora ele tem nome, eles têm nome, e eles têm uma resistência, eles têm um grupo contra quem lutar. Não pense que essa fragmentação, essa desintegração da identidade acometeu eles e não a gente. O nosso corpo está desintegrado, está em frangalhos, e a gente tenta todos os dias reconstruir esse corpo, posicionar esse corpo. Então percebe, a gente tem no horizonte uma civilização planetária, a gente tem um horizonte planetário, que a gente está preocupado com o que está acontecendo na Índia, está preocupado com o que está acontecendo em qualquer país, no continente africano, na Ásia, em qualquer lugar, a gente está conectado com isso. A gente não sabe muito bem o nosso espaço, o nosso lugar, qual resposta oferecer. A gente está em construção e desconstrução constante e não sabe para onde está indo, não sabe quando vai chegar, se vai chegar. Tem um pessimismo em um momento, mas não vai dar jeito, cara. É o apocalipse que a gente está enfrentando, na verdade. E é o momento que a gente fica confiante, a gente canta uma música, a gente se fortalece e a gente passa a confiar mais. E junto com tudo isso, uma identidade que não se firma, um horizonte gigantesco como esse, a gente chega e faz uma inversão do Evangelho, de um Evangelho que não tem mais os princípios dele fixados no mundo extraterreno. Eu tenho que cumprir isso, e aí eu cumpri a lei, ponto. Aqueles objetivos permanentes, eu não transo, não bebo, não fumo, está conectado com a matéria, mas são permanentes. E eu consegui cumpri-los, então eu agradei a Deus. Quando a gente muda para a matriz social, o Evangelho, e fala assim, o que Jesus quer é que acabe a opressão. Tá bom, então como é que a gente vai acabar com a opressão? E agora ganha um contorno espiritual, ganha um contorno de missão de vida, ganha um contorno nesse corpo que não se firma, que não se sabe, que se pergunta, que se questiona o tempo todo, ganha a necessidade de transformar e acabar e aplacar a injustiça de toda a humanidade. Gente, que transposição para um lugar megalomaníaco que a gente fez, narcísico, de uma ideia da gente, que a gente é muito potente, muito realizador e muito transformador de todas as coisas. Aconteceu uma manifestação, a gente foi, no dia anterior à manifestação pela educação, o Jean tinha sido executado pela polícia no Complexo do Alemão, com um tiro na cabeça, um pai de 4 filhos, 38 anos, e talvez você tenha visto a entrevista da mãe dele, né, falando essa semana, e a gente fica nessa desproporcionalidade das lutas que a gente está lutando. A gente está lutando por isso, podia ser pelo Jean, né, as 250 mil pessoas do presidente Vargas, porque é forte o bastante, mais do que 30% de corte da UF ou de qualquer outra universidade, essa execução de uma vida inocente, covarde. É o bastante, mas ao mesmo tempo a gente tem que lutar pela universidade. A gente tem que salvar a universidade pública. E a gente tem que salvar o Brasil, a gente tem que salvar a porra toda. E aí, o que a gente vai fazer com isso? O
O que a gente vai fazer com um objetivo 1000 vezes maior do que a nossa capacidade de realização do nosso corpo, se a gente se atrapalha todos os dias tentando construir um corpo que dá conta do próprio corpo, que a gente não sabe qual é. O que a gente vai fazer quanto a isso? Então, a minha proposta, abra o texto bíblico, em a segunda carta de João, na primeira carta de João, aqueles que têm Bíblia, que trouxeram Bíblia, quem não trouxe não precisa, eu vou ler para vocês. É só ouvir atento. 1 João 3, versículo 16 em diante. Diz o seguinte: compreendemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós, portanto nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui os bens deste mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fecha-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e de verdade. Desse modo, saberemos que estamos do lado da verdade e diante de Deus poderemos tranquilizar nossa consciência. E isso, mesmo que a nossa consciência nos condene, porque Deus é maior do que a nossa consciência e Ele conhece todas as coisas. Amados, quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. E o seu mandamento é este: que tenhamos fé no nome de seu Filho Jesus Cristo, nos amemos uns aos outros conforme Ele nos mandou. Quem cumpre os mandamentos dele está com Deus e Deus está com ele. Assim, graças ao Espírito que ele nos deu, reconhecemos que Deus está conosco. Aqui ele está falando o seguinte: eu estou mudando a matriz para vocês, dos afazeres em nome de Deus, e a partir de agora vocês têm que amar o próximo e compartilhar das necessidades deles. É isso que vocês têm que fazer. Aí ele diz: eu sei que a consciência vai pesar, porque a gente está acostumado a cumprir várias coisas, a gente tem que fazer várias coisas o tempo todo, vocês vão ficar com a consciência pesada, mas mesmo que fiquem com a consciência pesada, aí ele diz: Deus é maior do que a consciência de vocês, façam isso, amem o próximo, compartilhem das necessidades deles. Isso é o que ele está dizendo para vocês fazerem. Aí eu fiquei pensando muito isso, da falta de braço que a gente tem, da falta de braço que eu tenho para compartilhar das realidades. Aí eu começo a me lançar, me projetar, e gente, não se enganem, a igreja é um espaço de virtualidade também, de um amor que é virtual. A gente coloca diante da gente todas as questões humanitárias, mas nem existe o humano todo, não existe humanidade, existe existe aquele outro. E a gente está explodindo de amor e de humanidade, e a gente é muito bom porque a gente ama todas as causas, e sofre todas as causas, e luta internamente todas as lutas. A questão indígena, e eu não sei nada sobre 38 complexos construídos no Rio e no complexo Pataxó, e os Mundurupus sendo tirados daquela região, e o que está acontecendo ali? E estão morrendo, e estão perdendo a identidade, e estão perdendo a cultura, e o lugar onde nascia a mãe das águas, o Deus deles, da cachoeira deles, foi dinamitada pelo governo anterior, o que é a favor, que a gente defende hoje, também dinamitaram a cachoeira deles, e não tem mais o nascedouro do Deus deles, o berço onde Deus deles nasceu. Mas a gente é a favor dos índios, e nem sabe que não pode mais falar os índios, porque não tem, eles não se conhecem como os índios. O que é isso? O que é isso? O que a gente está falando? Povos originários também não é, cada povo é um, se conhece do outro, às vezes rivaliza com o outro, e ideia de mundo, é outro Deus, é outro nome, não é a mesma coisa. A gente está falando do que? A gente está falando, gente, o processo de um amor virtual, ele é um processo que produz um adoecimento, porque ele vai inflando esse nosso eu. Acreditem em mim, cada informação que você adquire sobre o outro, mas sobre o qual o outro não toma conhecimento, é por causa da gente mesmo. Vocês conseguem entender isso? Se você começa a mergulhar numa temática e aprender tudo sobre o outro, e eu estou cansado de ver especialistas sobre todos os problemas sociais,
E eles sabem tudo sobre cada dinâmica, cada lugar, o que opera em cada... E eles explicam a realidade, a ação do governo sobre eles. E o interlocutor não está recebendo a mensagem, não está sendo impactado por ela. Teve um encontro ontem, enquanto a gente realizava esse encontro sobre masculinidades negras na Casa Nahara. Alguns homens se reuniram para falar sobre como é para eles isso. Como eles experimentam isso. A gente está falando de uma nova tecnologia de encontro, de construção desse amor, que supra a necessidade do outro, não na virtualidade que torna a gente conhecedores da realidade toda, mas de um interlocutor que ouve, recebe essa informação, que é tocado por esse amor, que se concretiza, que se materializa. Eu participei de um congresso ao longo dessa semana, um congresso internacional sobre antropoceno, falando sobre mudança climática, sobre tudo isso lá na Fiocruz. E a fala, parece que a gente quer uma ideia, a gente quer sacar qual é do mundo, né? A gente quer entender os processos, a gente quer entender tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque a gente não pode perder nada. Essa visão de perder, de dominar tudo, é a mesma que causou esse lugar, que trouxe a gente para esse lugar. É alguém que consegue, a partir de uma única matriz interpretativa, a partir do próprio corpo, entender toda a realidade, guardar toda a realidade, uma ciência só, uma explicação só, um conceito só, que a gente consegue conversar de igual para igual. Não tem isso, não existe. Existiu, sabe como? Uma matriz eurocêntrica que tentou fazer isso, uma linguagem só, um corpo só, um jeito só, uma roupa só, um cabelo só, um idioma só, um Deus só. Um Deus só. O monoteísmo é parte desse processo. É parte desse processo. De fazer a gente se entender plenamente, perfeitamente. Não há esse lugar de compreensão sem violência, sem morte, sem sujeição do mais fraco na hora desse diálogo. Esse diálogo não está dado, esse diálogo não é viável, não é possível. O diálogo onde eu consigo entender e capturar a essência do outro, e entender como esse Deus opera nele, como o corpo dele funciona, como é o sexo para ele, não tem esse lugar. E enquanto a gente fica perseguindo esse ideal conceitual de interpretação do mundo, a gente esquece, foi o que a gente discutiu muito nesse congresso, os manejos, os pequenos manejos da vida, que produzem amor, que produzem transformação, as pequenas técnicas. Esse encontro desses homens é uma dessas tecnologias, é uma dessas técnicas, um desses manejos que me coloca diante do outro, em que eu falo, ele me escuta, e quando ele fala, eu escuto. Não é mais falar para eles, não é mais falar por eles, eu estou falando por eles, por essa causa, não é mais. Não é sequer dar voz, não existe dar voz para quem já tem voz. Não é dar voz para quem tem voz já. É estar lá e não falar nada para ouvir o que tem para ser dito. E isso a gente não sabe fazer nessa matriz intelectual, retórica de um evangelho que dá conta de toda a realidade, que compreende todos os corpos, compreende todas as expressões. Não é esse o lugar. Não é a gente conseguir sacar qual é agora essa nova fé, essa nova interpretação. São os pequenos manejos. Eu estava vendo o vídeo antes de vir para cá da Xongani falando do aquilombar-se, né? Ela estava entrevistando a família Quilombo, aqui na zona leste de São Paulo. Eles começaram a se encontrar, homens, mulheres, negros e os filhos, e eles começaram a criar esse espaço de acolhimento, de segurança, de troca real sobre aquilo que os toca, que mexe com eles e da vida deles na cidade. E é uma tecnologia, é um pequeno manejo da realidade, não faz parte de um grande projeto que entende a favela, entende a violência urbana, entende. Não é isso que a gente precisa, são os pequenos manejos de amor, em que eu passo a falar e outro ouve, e ele fala e eu escuto. É tão básico, tão rudimentar isso, que parece, né? A gente ouve isso, eu fiquei falando para mim, porque eu estou nesse processo também de sair da conceituação das coisas e chegar no lugar de um corpo presente que é tocado por aquilo, que experimenta aquilo, que come daquela comida, que enfrenta também aquela violência. Eu estava na casa de um
uma vez na casa de um amigo, enfim, isso aí eu não vou falar, não, deixa eu falar. Ainda tá funcionando alguma censura aqui sobre mim, minha mesmo. Gente, olha só. Quando eu falo a palavra refugiados, e a gente é a favor, né? Essa palavra, que alguma coisa toca a gente, impacta a gente. E a gente se sente um pouco assim. Eu tô falando, tipo assim, do Bacua, que veio de Rinda com a família, que fica no Congo, perto de Pontas Negras. Eles moravam perto da rodovia Norte 01, que vai para Pontas Negras. Hoje moram no Jardim Catarina e cortam dobrada para comer, para viver. Você está entendendo? Estou tentando exemplificar do que eu estou falando. Bacua é o nome. Não é refugiados. Não tem refugiados. Tem gente tentando sobreviver. Então esse amor virtual de uma conceituação da nossa missão cristã, de vida, isso não quer dizer nada, gente. Não quer dizer nada, a gente lê a Bíblia diferente, lê a Bíblia libertariamente, no Evangelho se é a missão integral, se é a teologia da libertação, se é uma revolução nossa evangélica, se é uma... Gente, isso não quer dizer nada, se os pequenos encontros não forem manejos do amor, esses pequenos ajustes, novas tecnologias, novos jeitos de se encontrar e transformar a realidade do outro. Teve um dia que eu vim falar aqui, aí um dos membros da igreja, ele mandou uma mensagem para mim, meio que de forma lisonjeira, agradecendo a palavra, fazendo elogio. No dia anterior, ele tinha feito uma parada que eu achei muito legal na rede social. Ele falou: gente, está chovendo muito, quem não tiver onde ficar, onde dormir, não sei o que, vem aqui para casa, eu tenho espaço aqui na garagem, eu tenho espaço aqui, eu vou acolher vocês e tudo mais. Ele mandou uma mensagem lá na rede social e eu tinha vindo só falar sobre amor. E ele tinha feito isso no dia anterior. Eu falei: cara, eu que admiro você, eu vi o que você fez ontem, não sei o que, o convite que você fez para sua casa e tudo mais. É isso. A gente está falando, gente, de perder muito o status, né? Perder muito da realidade. É de dar passo para trás, de fato, é de se recolher a amplitude dos nossos braços, né? É entender essa contingência do nosso corpo, que parece que a gente se esqueceu dela. A gente está se sentindo muito grande, né? Muito forte, muito potente e muito melhor do que esses aí, que estão com essa ideia tão restrita, tão fechada de mundo. Não, a gente está lutando para formar a nossa identidade também. A gente está tentando salvar o mundo, só que a gente não consegue salvar. Aconteceu um processo pessoal meu, assim, de diante da minha família, né, de caboclo que se converteu um dia, minha avó, minhas tias, enfim, minha família toda que se converteu, mas quando tinha um problema de saúde, nunca chamava o pastor para orar. Né? Eles iam para as folhas, para as ervas, e amassavam e faziam alguma coisa e misturava tudo aquilo. E eu comecei a falar sobre questão indígena, e eu, antes de aprender a manusear e mexer com essas ervas que elas sabiam, e aprender a receita delas era muito mais potente do que falar da defesa conceitual do lugar que elas ocupam. A gente precisa retroceder um pouquinho, ficar um pouquinho mais honestos quanto às nossas reais possibilidades. Os versos que a gente leu, eles falam todos sobre esse lugar pequeno, sobre esse olhar específico da realidade, sobre o fazer parte de uma coisa grande, mas ser a parte mesmo, não ser o todo. Não tentar capturar, entender, enquadrar a realidade toda. Não ter a explicação do que está acontecendo nos bolsominions, que está operando sobre ele. Não tem bolsominions. Tem gente tentando sobreviver também. E tem gente enganada, né? O crioulo já falava, mas estão... Assim, as pessoas não são más, né? Quero acreditar nisso. Difícil, cada vez mais difícil. Mas eu quero acreditar que elas estão perdidas e são afetadas no corpo delas de uma outra forma diferente do meu. Aí o que acontece quando eu tomo essa decisão? Qual que é a nossa saída para lidar com essa angústia global de um Salvador, um complexo de Salvador do mundo que a gente tem e de uma transformação da realidade toda? O que a gente faz? Existe um nome já, sociedade civil, organizações.
E o bom da organização é que eu consigo criar departamentos, setores, eu crio lá refugiados, indígenas, e isso, e aquilo outro, e cada um vai trabalhar e eles integram o meu corpo, não mais o meu corpo de carne e osso, um corpo complexo. Um corpo múltiplo, um corpo feito de vários corpos. Eu integro os grupos, aqueles que já estão lutando, as casas, as iniciativas, os projetos, as sociedades. E eu faço isso como? Eu espero a igreja oferecer, já falei, existe uma proposta virtual aqui, porque a gente não está aqui para dizer, temos todos os projetos, quem quer trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, não é assim que funciona. Aí eu faço, a partir disso, o meu movimento em direção a esse manejo concreto de um amor que não é virtual, que se concretiza. Aí eu me aproximo, aí uma amiga, por exemplo, liga para outra e fala assim, amiga, estava lendo aqui um texto e eu queria fazer, tive uma ideia louca, eu quero fazer essa leitura, um dia de leitura no final de semana, no presídio feminino, em Bangu, eu quero que você vá comigo. Ah, chama outra amiga, e vai lá. Um grupo de 5 meninos fazer uma leitura, uma tarde de leituras, de textos, de Chimamanda, de Jamila, de não sei o que, e faz a leitura com aquele grupo. E a gente está encarnando um amor simples, concretizando o olhar, e a gente começa a materializar dessa forma. E eu falo assim, peraí, eu quero fazer parte do pré-vestibular, eu quero conhecer um dos alunos, eu quero apadrinhar de alguma forma um dos alunos. Eu estou falando de forma bem distante daquilo que a gente pode concretizar. E eu quero conhecer, eu quero me aproximar, eu quero investir. Eu tenho trabalhado na medida do possível, com o Instituto Caminhantes, através do pré-vestibular Marielle Franco. E a gente tentou meio que criar uma tutoria, né, alguma coisa assim, para estar em contato com eles, porque estava tendo um movimento assim, de evasão que é natural, né? Enfim, e quando eu faço contato com eles, assim, é meio que o padrão de resposta, assim, o padrão assim, estou lutando para viver. Estou lutando para viver, estou tentando, estou pensando em desistir. Quando ele fala que estou pensando em desistir, não fala que estou pensando em desistir do pré-vestibular, não, porque já desistiu do pré-vestibular. Mas estou pensando em desistir. De tudo, né? Mas precisei arrumar um trabalho, estou trabalhando em tal lugar, não vou poder mais fazer o pré-vestibular, consciente do que isso representa. Isso está acontecendo, está se concretizando, está acontecendo agora. Isso é real. Então a gente está falando de pequenos manejos, pequenas tecnologias. E gente, esse grupo de leitura, um apadrinhamento, a formação de uma nova entidade, de um novo grupo, um novo projeto, não vai salvar o mundo. Eu temo que não vai salvar nenhuma vida e não vai salvar a nossa vida, mas vai qualificar a vida. Qualificar a vida. Vai fazer com que quando a gente estiver lá, aqui, a gente esteja concretamente lá, aqui. Vai dignificar a vida. Vai oferecer sentido para ela, para as nossas reais condições. Não vai salvar o mundo, mas vai amar. Nesse sentido do amor. A gente vai morrer de amor sem mudar nada, se a gente continuar se relacionando virtualmente com a realidade. A gente vai morrer de amor. E o resto vai continuar morrendo de fome mesmo, de frio, de bala, do que tem morrido. Então a gente precisa dar um jeito nisso. Precisa diminuir, baixar um pouco a bola, voltar para essas iniciativas que estão acontecendo ao nosso lado e a gente sabe, sair um pouco desse campo filosófico. A gente não vai ganhar a realidade toda, e se você ganhar um dia, a sua matriz é venenosa, a sua matriz é horrível. Se você um dia conseguir entender a realidade toda a partir do seu lugar, você está enganado quando você fizer isso. Nunca vai ter um evangelho, não é para ter um evangelho. A gente não vai eliminar as forças inimigas do evangelho hoje. O neopentecostalismo vai continuar fazendo o que ele está fazendo, sabe por quê? Porque tem gente lá, e faz sentido para a gente que está lá. E Malafaias e todos os outros, eles vão continuar fazendo sentido para tanta gente. E o que faz sentido para a gente? E o que toca esse corpo? E o que materializa o amor nesse corpo? O que encarna o amor nesse corpo? Para terminar, então, assim, a consciência vai gritar, né? Como disse
o João, ele falou assim, a gente vai amar o próximo, vai dividir o que a gente tem, vai suprir a necessidade dele e a gente vai sofrer. Sustenta a angústia. Sustenta, não tenta fazer outra coisa não, você é humano. E você está num lugar caótico mesmo. Sustenta, você aguenta, você não vai morrer. Sustenta essa angústia e ao invés de tentar mudar o mundo para poder caber no seu corpinho, na sua mentezinha, não, sustenta. A gente dá conta de fazer isso. Deixa eu só ler um versinho pra gente. Me atrapalhado hoje, gente. Sejamos então assim, simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós, como as árvores são árvores, e como os regatos são regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabemos. E não nos dará mais nada, porque dar-nos mais seria tirar-nos mais. Que a gente consiga lidar com esse momento que a gente está vivendo, sustenta a angústia, modere na virtualidade das ações de vocês, tenta fazer um policiamento para moderar um pouco na virtualidade, recuar, a gente não vai sair dela, mas conseguir moderar. Se associem com seus pares, circunscreva o amor, a sua indignação e os seus afetos num corpo de carne e osso, e o materializem hoje em beijos, abraços, pão compartilhado, cheiro, medo compartilhado, presença. Circunscreva o amor nessas coisas pequenas, que eu acho que é um pouco do que Jesus fazia, sei lá, acho que pode ajudar a gente. Né? Amém. A gente não vai cantar uma música agora não, porque às vezes a música serve de uma maneira bem ilustrativa, né? A gente vai cantar uma coisa que tem a ver com a reflexão. A gente não encontrou e também é legítimo não cantar depois, né? Então, acho que é isso, a gente não vai cantar agora, a gente vai dar os avisos e a gente canta no final, do já num outro corpo, nos outros afetos, tá bom? Mas falando sério, assim, desculpa abrir esse parênteses que pode parecer nada a ver, porque a gente sempre se repensa em várias coisas, mas às vezes a gente reproduz alguns outros padrões, tipo, então uma musiquinha que vai ilustrar o que acabou de ser refletido. Então, né, vamos refletir. Aí a parte dos avisos. Aí se não tiver os avisos, eu vou ficar sem ter o que fazer agora. Aí tem isso. Então, como a gente estava dizendo, aí é bom explicar para quem está visitando e tudo mais. A gente se encontra nesse formato, que é um formato descentralizado, em que a gente está, enfim, experimentando. Durante um bom tempo a gente teve uma sede normal, tradicionalzinha, aí não cabia no orçamento, a gente não conseguiu fazer a atividade lá de uma maneira que também nos contemplava, e a gente agora tem optado por essa forma itinerante, por enquanto. E aí a gente aluga esses dois espaços, um espaço aqui no Rio de Janeiro, que é aqui o CBC, aqui em Botafogo, e o CLAC em Niterói. E além disso, a gente... enfim, estou falando sobre os dois lugares para explicar quais são os nossos custos mensais e aquilo que a gente precisa, enquanto comunidade, contribuir para que aconteça esse espaço e a gente possa, enfim, construir esse processo que a gente tem feito enquanto igreja. Então a gente tem a alocação desses dois espaços. Além disso, a gente tem ali da escritório de contabilidade, né? O oftalmologista está marcado para quinta-feira, tá, gente? Desculpa. É isso, né? Escritório de contabilidade, né?
O contraste das cores também não tem não. Que é um outro custo mensal que a gente tem, enfim, que nos auxilia a poder dar conta desses contratos, dos prestadores de serviço, enfim, daquilo que está associado à gestão da nossa igreja. Isso dá em média R$ 2.500 mensais, que é metade do que a gente tinha antes, quando a gente alugava um espaço só e não conseguia dar conta dele. Então isso foi uma opção prática para a gente poder dar conta enquanto comunidade, mas a gente precisa dar conta desses custos. A gente tem uma dificuldade, inclusive, desse. Quando era mais, a gente tinha dificuldade, agora que é menos, a gente continua tendo dificuldade. E aí a gente precisa ter esse engajamento da gente enquanto coletividade, enquanto comunidade. Então, se a gente valoriza ter esse espaço onde a gente pode ouvir coisas que a gente não costuma ouvir em alguns outros lugares, ter liberdade de, por exemplo, acabou a mensagem, não vamos cantar, gente. A gente ter a possibilidade de experimentar outras formas de ser e estar juntos, pressupõe esse engajamento. Então, é um momento da contribuição voluntária, onde a gente tem as bolsinhas aí. É legal que eu estou falando aqui, mas podia ter chamado a Mayra para falar sobre isso, né, gente? Ai, desculpa, tá? Porque fugiu do roteiro, né? 2 bolsinhas vão circular, onde vocês vão poder contribuir presencialmente. Além disso, a gente tem a possibilidade de depósito, transferência bancária para a nossa igreja, que é aquela conta que está ali do Bradesco. E também tem como utilizar a ferramenta do PagSeguro, que é uma ferramenta online, pela internet, pelo cartão de crédito. É só procurar lá no site da igreja, ibcaminho.com.br/home/apoie, que você tem acesso também a essa ferramenta do PagSeguro. O bom do PagSeguro é que você pode programar, enfim, debitar ali no seu cartão, e também, por transferência, depósito bancário, você também pode fazer isso no banco da sua escolha. A gente tem coisa sobre pré-vestibular aí? Não? Então, só para reforçar, para quem também não conhece, nós, enquanto igreja, decidimos, na virada do ano passado para esse ano, iniciar um braço de atuação mais concreta a partir de projetos sociais, projetos de impacto social. A gente abriu um instituto chamado Instituto Caminhantes, que é um CNPJ à parte da nossa igreja. Isso nos auxilia a poder gerir isso da melhor forma, da maneira mais transparente, e também a conseguir apoios que não apoiariam, por exemplo, uma associação de uma igreja, né? Então a gente separa uma coisa da outra, ainda que boa parte dos gestores desse instituto sejam pessoas aqui da nossa igreja. E aí esse instituto tem o seu primeiro projeto, o carro-chefe, que é o pré-vestibular comunitário Marielle Franco. É um pré-vestibular que se iniciou esse ano, é um pré-vestibular gratuito, onde a gente se organizou para atender até 60 pessoas, e a gente tem atendido, tem trabalhado com um grupo de 50, e tem uma oscilação, né? Mas, enfim, que são, na verdade, dos desafios de tocar um projeto como esse, onde a gente constrói ali não só um espaço, enfim, né, de aprendizado, reforço desses conteúdos preparatórios para o pré-vestibular, né, para as provas de vestibular, mas também um espaço de encontro, onde a gente pode aprender e se formar enquanto sujeitos também. Então tem rodas de conversa, algumas atividades culturais, e, enfim, né, essa própria disponibilidade que a gente tem quando está tocando o projeto é de encontrar essas pessoas nas suas realidades e, na medida do possível, a gente se conhecer e se encontrar. E o pré-vestibular também precisa de fundos para existir. E aí a gente tem uma campanha permanente no Benfeitoria, né? É só procurar, jogar no Google Benfeitoria, pré-vestibular, Marielle Franco, que você vai encontrar. Ou no site da nossa igreja você também encontra, nas nossas redes sociais também. E aí você pode apoiar mensalmente, você também utiliza uma ferramenta parecida com a do PagSeguro, que você inscreve pelo seu cartão de crédito e mensalmente você apoia. É muito importante que a gente tenha esse compromisso mensal, porque as contas de água, luz, internet, tudo que a gente precisa para dar conta do pré-vestibular é cobrado mensalmente. Então, esse é o formato que mais nos ajuda a médio e longo prazo. Mas, para quem pode doar pontualmente, a gente também tem a conta bancária do Instituto, que também vocês podem ter acesso no site da igreja, nessa própria plataforma lá da Benfeitoria. E qualquer coisa, se quiserem agora também ter acesso àquela conta que passou ou à conta do Instituto, a gente pode aqui no final do culto passar para vocês. Tá bom, gente? Claro? Bom dia, gente. Eu pedi para falar aqui só uma coisa, fazer um apelo, na verdade, que a nossa maior dificuldade agora no Pré-Veste a gente tem voluntários que abrem e voluntários que fecham o pré-vestibular. Eles chegam um pouco antes para os alunos poderem chegar e estudar, e sentar e tal. Nem sempre eles conseguem e abrem para os professores e fecham.
essa tem sido a nossa maior dificuldade no momento, assim. Quem pode abrir, quem pode fechar. O nosso sonho, desde que a gente imaginou para vestibular, foi se a gente conseguir pagar um salário para uma pessoa que pudesse abrir e fechar, que pudesse fazer esse trabalho para a gente. Porque a gente não arrecada fundo suficiente para isso. A gente mal arrecada fundo para pagar essas contas todas que o Guilherme falou. Então, assim, eu acho que esse é o ponto mais importante agora para o funcionamento pré-vestibular. Tem muita gente inscrita, muitos adolescentes, muitos adultos com o sonho de entrar na faculdade. A gente tem uma turma de 60, mas a gente tem matriculado mais de 60, porque existem as faltas, então a gente conta que a sala vai ter sempre um lugar para alguém sentar e tem funcionado. Então, assim, é um sonho que está se concretizando e a nossa maior dificuldade tem sido essa, assim, a manutenção do espaço no sentido de como que abre, como que fecha, quem pode estar lá, quem não pode estar lá. Então, a gente está aceitando não só o recurso financeiro, que seria excelente se a gente conseguisse bater uma meta para pagar uma pessoa para estar lá, que é o nosso sonho, que eu acho que funcionaria muito bem. Mas, assim, a gente precisa, se você não tem como doar, mas tem como doar o seu tempo, a gente também está precisando desse tempo. Tem sido muito precioso. Então, se alguém aqui puder, o nosso pré-vestibular fica na região do centro do Rio, na Sacadura Cabral. Então, eu moro perto, eu trabalho, de qualquer jeito tenho que ficar fazendo hora para chegar em casa, então eu vou para lá abrir o pré, alguém fecha. Fala com a gente, fala com o Girel, fala com o Jeff, que hoje ele não está aqui. E pra gente sistematizar isso, tem sido o nosso maior necessidade no momento, assim, né? Os recursos são uma necessidade muito grande, mas funcionar todo dia tem sido a nossa maior dificuldade. Eu acho aí, tem sempre faltado, a gente corre atrás, dá um jeito, mas a gente acaba sobrecarregando algumas pessoas. Então, se tiver mais gente para ajudar, a gente vai funcionar melhor e a coisa vai, em nome de Jesus, dar certo. Agora sim, a gente vai cantar.
bom dia, gente. Um bom domingo para todos. Vão em paz. Podia ter aquela do Cat Singers, né? Que Deus te abençoe. Não sei quanto dar aquela benção, então, gente. Um bom domingo.